Eu quero começar esse vídeo aqui colocando um trecho de uma entrevista que o Bolsonaro deu em julho desse ano. Assistam. Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Tá certo? Malandro, para evitar um problema desse, né, casa com outro malandro, ou não casa, ou adota a criança no Brasil. É esse o problema que nós temos. Ele não vai embora, o Grêmio pode ficar tranquilo. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não. Naquela época, eu fiz um vídeo falando sobre isso, mostrando como essa fala do Bolsonaro, que se referia à publicação das reportagens da Intercept, da Vaza Jato, era, antes de tudo, um ataque à imprensa livre, a publicação de reportagens que poderiam explicitar e mostrar o conluio entre um juiz de primeira instância, no caso o Sérgio Moro, com a Procuradoria, e como isso era prejudicial para todo o processo no Brasil. A justiça, aquilo que se espera da justiça, que você tenha um julgamento justo, que você não tenha juiz articulando junto com a acusação. E além disso, obviamente, essa fala do Bolsonaro também é homofóbica. E aqui basta pensarmos que toda a trajetória do Bolsonaro foi essencialmente uma expressão livre de homofobia. Durante anos você tem o Bolsonaro aparecendo aqui falando contra gays, tirando sarro de gays, criticando o movimento LGBT. Então, assim, ele é alguém que é homofóbico, tanto que ele foi processado, perdeu em 2 instâncias e em maio desse ano a justiça manteve a condenação dele para pagar 150 mil por declarações homofóbicas e racistas no CQC. Não sei se ele pagou, não sei se ele recorreu, mas ele deveria pagar esse valor de 150 mil reais, como eu disse, ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Ou seja, ele não apenas tem inúmeras falas homofóbicas, como ele foi processado e foi condenado por isso, em segunda instância. Como eu disse, não sei se recorreu ou não sei como está. Nessa fala aqui inicial, ele se referia ao Glenn Greenwald e ao Davi Miranda. Ou seja, é um jornalista mundialmente reconhecido e premiado, que é o Glenn Greenwald, e é um deputado do PSOL que trabalha com questões de direitos humanos, com questões de direitos civis das pessoas. E ontem eu vi no Twitter que o Glenn Greenwald publicou o seguinte aqui: meu marido, Davi Miranda, e eu não tomamos essa decisão legal contra Bolsonaro por nós mesmos, mas em defesa de todas as famílias LGBT, especialmente aquelas com filhos, a quem ele, repugnante e perigosamente, está sempre denunciando e demonizando. E ele pôs o link de uma reportagem da Folha de São Paulo, escrito pela Mônica Bergamo, com a manchete: Glenn aciona justiça contra Bolsonaro por dizer que ele é malandro em adoção dos filhos. E aqui eles pedem que o presidente, que o Bolsonaro se explique sobre essa afirmação dele de que o Glenn Greenwald é malandro, que teria adotado as crianças para poder ficar no Brasil. E os advogados do Glenn alegaram o seguinte, eu vou ler aqui e vou citar: a ação voluntária do requerido, no caso Bolsonaro, marcada pela homofobia e pela ofensa à honra do requerente, no caso Glenn Greenwald, e também contra uma coletividade intangível de seres humanos, fere a sua dignidade enquanto ser humano, além de ser inadmissível para um chefe de Estado. O requerido vulgariza o Instituto da Adoção, tratando este como um suposto subterfúgio do requerente e de seu companheiro para evitarem a possibilidade de suposta deportação, o que evidentemente não corresponde à verdade. Aliás, há de se destacar, nesse ponto, que a adoção dos menores pelo casal, muito longe de se tratar de uma malandragem, é resultado de um desejo comum, expressão máxima de amor por 2 crianças com suas próprias e delicadas histórias de vida e que de maneira alguma pode ser associada ao ardiloso interesse de autoproteção. A postura do requerido, muito longe de retratar uma manifestação da liberdade de expressão, consubstancia flagrante desrespeito a preceitos constitucionais. E ainda segundo a reportagem da Mônica Bergamo, o texto cita a criminalização da homofobia como argumento para sustentar o pedido. Citando aqui: é bem verdade que as diversas condutas do requerido, exemplificativamente apontadas por ocasião da presente, parecem ser, infelizmente, intrínsecas à sua pessoa. No entanto, tal fato não pode dar aso a repetidos episódios de LGBTfobia como os protagonizados pelo requerido, devendo este responder civil e, a partir da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, penalmente pelos atos praticados contra essa categoria. Além disso, o requerido afirmou à imprensa que o requerente talvez pegue uma cana, o que indica que o mesmo tem conhecimento de fatos, investigações ou processos em curso que poderiam levar à prisão do requerente. É direito dele, portanto, saber a que fatos o requerido estava se referindo quando afirmou que o requerente talvez pegue uma cana. Ou seja, agora o Glenn Greenwald quer explicações do Bolsonaro. O presidente da República vai lá com uma fala homofóbica, claramente homofóbica, e mais do que isso também, um atentado contra a liberdade de imprensa no Brasil, faz uma fala homofóbica e fica por isso mesmo. E não pode ser assim. Obviamente o presidente não está acima da lei. E se houver uma lei
que criminaliza a homofobia, como foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a considerar o crime de homofobia equivalente ao crime de racismo, então ele que pague também pela fala dele, do mesmo modo que ele teria que pagar R$150 mil por falas homofóbicas e racistas no CQC. Antes de explorar um pouquinho mais o caráter homofóbico do Bolsonaro, eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre os comentários que eu recebi no vídeo de manhã hoje. Fiz um vídeo sobre o especial de Natal do Porta dos Fundos, que foi lançado na Netflix. Questionei se faz sentido a gente falar de intolerância religiosa quando você tem humor, por exemplo, ou uma crítica acadêmica aos textos bíblicos, aos textos religiosos. Se faz sentido a gente pensar nesses termos, né? E muita gente diz que eu estou relativizando o negócio, que eu defendo direitos de minorias aqui como grupos LGBT, ou como grupos antirracismo, ou grupos feministas, e ao mesmo tempo eu passo o pano ou estou apoiando a intolerância religiosa. Eu vou explicar para vocês de maneira mais clara possível que eu possa conceber aqui. Quem nasce negro, quem nasce gay, quem nasce mulher, não tem escolha. Você não pode escolher se vai nascer gay ou não, é algo natural. Você não pode escolher se vai nascer negro ou não, é algo natural. E você não pode escolher se nasce mulher ou não, porque é algo natural. Não é escolha de uma pessoa. Você não pode deixar de ser negro, você não pode deixar de ser gay, você não pode deixar de ser mulher. Então são três condições naturais e que são historicamente alvo de discriminação. De um negro ser pré-julgado, sofrer preconceito por causa da cor de sua pele. De uma mulher ser discriminada, ser menosprezada porque ela é mulher. De receber um salário menor do que um colega homem porque ela é mulher. Ou de legitimar a violência contra gays, por exemplo, ou uma fala como essa do Bolsonaro porque a pessoa é gay. Porque é homossexual. Ou seja, você tem condições naturais da pessoa. E elas não têm escolha se elas podem fazer isso ou não. Já a religião é um aspecto cultural. Você nasce num país de maioria de uma religião. Se você nascesse na Arábia Saudita, você provavelmente seria muçulmano. Quase certeza. Se você nascesse na Índia, teria uma grande chance de você ser hindu. Se você nascesse na Rússia, a probabilidade de que você fosse um cristão ortodoxo. Ou seja, é um aspecto cultural. E você pode trocar de religião se quiser. Você nasceu católico, você pode crescer e virar evangélico, você pode virar budista, você pode virar muçulmano, você pode virar ateu, você pode virar o que bem entender. Porque é uma coisa cultural, um aspecto cultural. Não é algo intrínseco nosso. A gente não nasce católico, a gente não nasce evangélico, a gente não nasce budista, não nasce muçulmano, não nasce hindu. Isso é algo cultural, isso é algo que é imposto pela sociedade. Você nasce numa sociedade e você tem uma série de valores, uma série de crenças, uma série de práticas que são impostas a você. Você não tem escolha de nascer na Índia e ser hindu, mas você tem escolha depois, quando você crescer, de eu não acredito mais nisso, eu vou fazer outra coisa, eu vou ser budista, eu vou ser cristão, eu vou ser nada. E assim como outras práticas culturais da humanidade, as religiões elas vêm, prosperam e depois aparecem. Se você nascesse no século IV a.C., na Grécia, você provavelmente acreditaria em Zeus, em Apolo, em Atena, em Hera, em Hermes, em Ártemis. Você provavelmente faria cultos para deuses gregos, deuses helênicos. Se você nascesse em Roma, no Império Romano, você provavelmente faria sacrifícios para deuses romanos. Se você houvesse nascido entre os vikings, você acreditaria na mitologia nórdica, nos deuses nórdicos, em Odin, em Thor. Então esses são aspectos culturais, e essas religiões sumiram, desapareceram com o tempo. Outras religiões vieram e tomaram o controle cultural, social e político das sociedades. Então, acho que hoje ninguém acredita mais em Odin ou em Zeus. Porque as religiões morreram, desapareceram, se tornaram obsoletas. E houve uma hegemonia de religiões monoteístas. E isso tem a ver com o tema da LGBTfobia aqui, porque tem a ver também com essa questão natural. Uma pessoa não escolhe nascer gay. Então, quando você defende direitos de minorias, certas minorias, pelo menos naturais, você está defendendo o direito das pessoas existirem, porque é o que elas são. E não pode ser mudado. Já na religião, defender a crítica das religiões, ou defender a crítica de aspectos culturais, qualquer que sejam, ideologias políticas, formas de pensamento, práticas culturais, etiqueta, isso deve ser permitido, porque isso é uma coisa que se transforma. Por exemplo, uma prática cultural que foi disseminada durante milênios, a escravidão. A gente não pode criticar a escravidão porque é uma prática cultural? Claro que pode. Mudou a sociedade. O mundo mudou. Hoje em dia já não é mais aceito que você escravize qualquer pessoa. Mudou a concepção. Canibalismo é uma prática cultural de alguns povos. É uma prática horrorosa. Quer dizer que a gente não pode criticar essa prática cultural agora? Mutilação genital de mulheres. É uma prática cultural de certos povos. E é claro que a gente pode criticar porque é uma prática bárbara.
Então a gente deve pensar as religiões, e todas elas, não apenas o cristianismo, mas todas elas, como práticas culturais, que podem ser questionadas, que podem ser criticadas, e nesse sentido também pode fazer piada com elas. Alguém disse aqui, se fosse uma piada do Porta dos Fundos com a Umbanda, você estaria revoltado. Bem, dificilmente, porque eu não sou umbandista, e eu não vejo problema em criticar e questionar as religiões. O problema é quando você questiona certas religiões, e além disso tem uma carga de racismo junto, que é o que acontece com as religiões de matriz africana. Não é apenas uma crítica à religião, mas é uma crítica racista a quem pratica a religião. E outra coisa que é um problema é quando você utiliza a crítica à religião como um estímulo à violência contra esses grupos. Então você usa o cristianismo como um estímulo de violência ou de supressão ou de discriminação de muçulmanos ou de umbandistas. Aí sim é um problema. É quando você utiliza a sua fé, a sua crença, como arma de destruição do diferente. Aí sim é um problema. Do mesmo modo que vale também para os muçulmanos, quando eles utilizam a fé deles de maneira distorcida, muitas vezes, para cometer atrocidades. Isso é totalmente criticável, de fato é criticável. Não é porque é uma coisa religiosa que você pode passar pano para isso. A gente tem que entender que existem aspectos positivos em questões culturais, incluindo a religião, mas também existem aspectos negativos que podem, devem ser criticados e ridicularizados em alguns casos. E isso vale para qualquer religião. No Brasil se faz piada com o cristianismo porque a vasta maioria dos brasileiros é cristã. Você tem, 90% de cristãos no Brasil. Então é claro que é uma religião que fala com a gente diretamente. Felizmente a gente vive num país no qual você pode fazer certas coisas que em outros países não pode. O fato de você não poder criticar o Islã em países muçulmanos é péssimo. Não é algo a ser louvado, não. É péssimo. O fato de você poder criticar o cristianismo em países cristãos é ótimo. É um avanço, é um progresso. Então, bem, encerrando parênteses aqui, isso é para distinguir que certos preconceitos, eles se voltam contra as pessoas enquanto elas próprias, enquanto aquilo que elas são naturalmente. O preconceito do Bolsonaro contra gays, por exemplo, é um preconceito que afeta a vida das pessoas porque elas não podem deixar de ser gays. Quando ele ataca o Glenn Greenwald, ele dizendo ali que é malandro porque adotou filho, não sei o quê, uma fala preconceituosa, uma fala homofóbica, ele está atacando aquilo que eles são, porque eles não podem ser outra coisa. E como eu disse, a carreira do Bolsonaro foi feita em cima desse tipo de afirmações. A briga dele com o João Willis foi uma briga homofóbica. Ele atacava o João Willis por causa das pautas que o João Willis defendia. E ainda ataca o João Willis de maneira homofóbica, como vocês podem ver nesse vídeo aqui. Este pessoal daquele casal, né? Aquele casal lá, um deles inclusive teve detido na Inglaterra há pouco tempo por espionagem. O outro aqui tem suspeita de vender o mandato. E a outra menina, namorada de outro, está lá fora do Brasil. Que menina? Ou seja, o Bolsonaro é um sujeito homofóbico. E o que ele fez, além de canalizar o ódio das pessoas contra grupos de esquerda, contra o PT, contra Lula, contra os comunistas que eles chamam, ele também canalizou os preconceitos dos brasileiros. Toda essa intolerância que estava suprimida em alguns casos, ele trouxe à tona. Ele conseguiu extrair dos brasileiros o que tem de pior de sentimentos e preconceitos. Do mesmo modo que o ataque que o Augusto Nunes fez contra o Glenn também foi um ataque homofóbico. Porque ele já havia falado coisas horríveis também anteriormente, insinuando que o Glenn e o Davi Miranda abandonavam seus filhos em casa enquanto iam trabalhar, que deveriam investigar esse abandono. O que é uma afirmação completamente homofóbica. Se fosse um casal heterossexual, ele não faria isso. E depois, quando ele vai lá e esmurra o Glenn Greenwald ao vivo na Jovem Pan, no programa Pânico, também é um ataque homofóbico. Então, como eu disse, o que se deu ao longo desses últimos anos foi a exploração dos piores sentimentos e preconceitos das pessoas. De ódio, de desrespeito ao outro. E isso também passa, de certo modo, e aqui eu preciso também vincular uma coisa com a outra, com o parênteses que eu fiz aqui, isso também passa pela religião. Porque há grupos de fundamentalistas religiosos que consideram a homossexualidade uma abominação, um pecado imperdoável, que propõe cura gay, por exemplo, para quem é homossexual. Então está vinculado, uma coisa está vinculada à outra. E o Bolsonaro também explora os evangélicos, também utiliza as igrejas evangélicas, os pastores, para um rebanho eleitoral futuro dele. Então ele sabe para quem ele fala. Quando o Bolsonaro é homofóbico, ele pode ser completamente homofóbico pessoalmente, e eu imagino que seja de fato. Mas quando ele faz esse tipo de afirmação, ele sabe em quais ouvidos vai cair isso aqui e o tipo de impacto que terá. Então ele sabe que ele vai falar com uma população homofóbica também e para grupos religiosos que são completamente contra a existência de gays no planeta. Quando eu disse recentemente aqui no quadro de perguntas e respostas que o futuro do Brasil era virar um Irã evangélico, o evangelistão, não estou brincando não. Esse é o rumo mesmo. Tem uma marcha agora clara rumo ao obscurantismo. Religioso principalmente, e com pautas ultra-reacionárias, de intolerância, de intransigência, de desrespeito a minorias e a diversidade,
E eu não sei se é possível conter essa marcha. Aí que tá a questão. A gente está identificando isso, a gente está vendo isso acontecendo, o aumento disparado de evangélicos neopentecostais no Brasil, que tem essa retórica preconceituosa e que apoia o Bolsonaro. E eu não sei se é possível controlar isso. Eu imagino que nós estejamos entrando num ciclo de obscurantismo mesmo, de atraso intelectual, de atraso moral. Eu vou deixar aqui um link no comentário fixado para um vídeo no qual você pode ouvir várias falas homofóbicas e racistas do Bolsonaro. Confiram. Não é de hoje que ele faz tipo de fala. Ele é alguém racista e homofóbico. Mesmo dizendo que não. Mesmo dizendo que tem amigos gays ou que tem amigos negros. Não adianta falar essas coisas. O modo como ele pratica diariamente esse tipo de preconceito fica claro também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Sobre agora essa solicitação de explicação que o Glenn Greenwald fez agora para o Bolsonaro se explicar sobre essa fala dele de que seria um malandro por ter adotado criança para poder ficar no Brasil e não ser deportado. Essa fala homofóbica do Bolsonaro. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, se a gente vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!